Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Uma excelente manhã para todos vocês. Hoje é sábado, dia 24 de outubro de 2020. Que Deus abençoe vocês. Nesta manhã de hoje, essa noite Deus me deu um sonho com a volta dele para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E por isso Deus me trouxe até aqui para gravar uma mensagem acerca da volta do Senhor Jesus. Muitas vezes nós corremos atrás de muitas coisas, o tempo passa e nós esquecemos que Jesus ele vai voltar para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Muitas vezes nos envolvemos com muitas coisas, corremos atrás. A Bíblia diz que não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida, mas nós temos que ser sóbrios. A Bíblia fala sobre as 10 virgens, dá exemplo das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia diz que as 5 loucas traziam a sua vida de qualquer maneira, deixando faltar azeite nas suas lâmpadas, nas suas vasilhas. E a Bíblia diz que as prudentes não, elas sempre cuidando, sempre zelando da sua vasilha, não deixando faltar, sempre reabastecendo. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. A Bíblia diz que as loucas começaram a desesperar. E agora o que nós vamos fazer? Falta azeite na nossa lâmpada está apagando, nossa vasilha também está vazia. E correram até as prudentes. As prudentes dizem, não podemos tirar do nosso e passar para vocês, que vai faltar para nós. Corre aos que vendem, busca para vocês e resolve. A Bíblia diz que elas saíram rapidamente para buscar, mas quando elas voltaram, o esposo já tinha ido embora, já tinha entrado para as bodas. Assim também vai ser a volta de Jesus. Contos estão vazios, vasilhas vazias, lâmpadas vazias, E te esqueceu que o esposo está voltando. E a qualquer momento as trombetas vão tocar. É Jesus que vai voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então eu quero ler com vocês um versículo da Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizem-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós o que ficarmos vivo para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar ao Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha, irmãos, nós vemos aqui um texto bem claro da Bíblia, que nos explica a solução que Deus tem para a morte. Ela fala sobre o que é a morte, qual a solução para ela e como e quando ela será vencida. Ninguém deseja morrer, irmãos, porque o instinto de vida foi posto em nós na criação pelo próprio Deus. Seus planos eram que o homem vivesse eternamente. Entretanto, como consequência do pecado, a morte retardou os planos de Deus, para que nós, está em Romanos 6:23, embora tenhamos que enfrentá-la, não precisamos temê-la, porque, como o apóstolo Paulo está afirmando, a morte não passa de um sono. Quando precisamos acordar no horário determinado e temos medo de perder a hora, costumamos usar o despertador, que ao tocar nos põe diante de um novo dia. Assim será como a morte. Ela é um sono pesado, no qual não temos consciência de nada. Eclesiastes capítulo 9, 5, 6, Jó 14, 21. Mas Jesus, na manhã da ressurreição,
usará como despertador a trombeta dos anjos para acordar os seus fiéis, oferecendo-lhes uma vida e oferecendo-lhes um acordar diferente, a qual jamais um homem pode esperar. O Senhor vai dar um despertar diferente, o despertar da trombeta do Senhor. Acordaremos um dia, no novo dia, o dia da eternidade. Paulo diz que será um dia da volta de Jesus, e quando ele chegar, se dará o cumprimento da promessa que fez aos seus discípulos, antes de subir para o céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:13. Este será o dia mais maravilhoso da nossa vida. Acordaremos para a vida eterna, para reencontrar os nossos queridos separados de nós pela morte, para encontrar principalmente o nosso maior amigo, irmão, Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Criador e nosso Salvador. Não tema a morte, tema antes viver sem Cristo, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36, que você tenha a vida eterna com Jesus. Em nome do Senhor, irmãos, é uma reflexão para todos nós, é para nós meditarmos, irmãos. O dia passa, as horas passam, e cada dia, cada vez nós estamos mais perto de Jesus, mais perto da volta do Senhor. Se não for universal, pode ser individual, como o apóstolo escreveu aqui sobre a morte. Muitos temem a morte, mas é coisa normal, coisa comum. Mas o apóstolo Paulo fala que somos ignorantes muitas vezes a compreender a morte. O apóstolo diz que a morte para o servo de Deus é um sono. Ele vai dormir um sono aguardando o despertar na eternidade. O medo, o problema não é morrer, irmãos. O problema é morrer sem Jesus. O problema é nós fecharmos os olhos sem salvação. O problema é nós morrermos sem Jesus, sem salvação. Isso que é o problema. Então não devemos preocupar em morrer. Nós devemos preocupar em morrer sem Jesus, irmãos. É muito triste uma pessoa que morre sem Jesus Cristo, sem salvação. Porque enquanto estamos vivos ainda há esperança. Mas quando morre, acabou-se a esperança. Aí não tem mais jeito. Então você que está me ouvindo, Pastor Roberto, você que está me ouvindo nesse momento, esse vídeo, conserte a sua vida com Deus. Se você não aceitou Jesus, aceite Ele como seu Salvador. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Porque nós temos uma eternidade para enfrentar. E depende de nós, aqui e agora, se nós vamos ter uma vida com Deus eterna ou sem Ele. Eu garanto que ninguém quer ter uma vida eterna sem Deus, sem Jesus, porque vai ser muito tormento. Mas a vida eterna com Jesus é uma vida de paz, é uma vida de alegria. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quanto você tem chorado? Quanto você tem derramado suas lágrimas? A Bíblia diz que Jesus, ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então vale a pena nós servirmos a Deus. Vale a pena nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Vale a pena nós rejeitar o pecado, rejeitar as coisas da vida, as coisas do mundo por amor de Jesus. Porque se nós fizermos isso, nós seremos arrebatados. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos como a trombeta do Senhor, como um despertador nos acorda todos os dias, como nós dormimos um sono normal, comum. Nós fechamos os olhos à noite para dormir e acordamos no amanhecer com o despertar de um despertador, o que seja, ou alguém nos levantando, e nós levantamos para outro dia. Assim será a volta de Jesus. Os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Os que morreram no Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles vão despertar com o toque da trombeta. Quem tem Jesus, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Ele passa por um descanso aguardando o despertar em Cristo. Então, irmãos, vamos consertar nossa vida com Deus, vamos aceitar Jesus, vamos olhar para o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra.
Olha para Jesus. Assim importa como a serpente foi levantada no deserto, assim também seja o Filho do Homem, que todo aquele que olhar para ele tenha a vida eterna. Olha para Jesus nessa manhã, olha para Jesus nesse dia. Você corre para muito lado, corre para muitos lugares, mas tem se esquecido de correr para os braços do Pai. Corra para Jesus agora, aceite Jesus como seu Salvador, conserte com Deus, porque para que você tenha um despertar com o Senhor Jesus. Se chegar a acontecer hoje o que acontece com todo mundo, se a morte chegar hoje para você, você possa acordar amanhã na presença de Jesus, na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A Bíblia diz que o Senhor vai estar nos aguardando no céu. Você vai estar dormindo ali, no sono ali, de repente você vai ouvir a voz do som da trombeta. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos. E não nesse corpo mortal, nós receberemos um corpo de glória. Como Jesus recebeu o corpo de glória, nós também receberemos. E nós subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Nós chegaremos e encontraremos com o Senhor no céu. Jesus, ele vai nos receber e vai dizer: entrai-vos, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no meu gozo. Aleluia. Entraremos, aleluia, na mansão celestial, onde Jesus subiu e abriu os portões eternos para nós. Quando a Bíblia diz, quando ele ressuscitou, que ele se ausentou dos olhos dos discípulos e foi subindo. A Bíblia diz que ele chegou até as mansões celestiais e os portões eternos estavam fechados. A Bíblia diz que os anjos que acompanhavam Jesus em festa pela vitória de Jesus contra o diabo e contra a morte, eles disseram: ó portais eternos, levantai-vos a vossa cabeça. E os anjos que guardavam os portões lá internos diziam: quem é este? O Senhor Jesus. E eles disseram: é o Deus forte. É o Deus forte na batalha. Deixa entrar o Rei da Glória. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Senhor Jesus é o Rei. Ele morreu para nos dar o direito de vida eterna. Ele morreu para nos dar o direito de ressuscitar com o toque da trombeta, o despertar, aleluia, para a salvação. Então vamos, irmãos, despertar. Vamos abandonar o pecado, a prática do pecado, a prática do erro. Vamos nos consertar e vamos aceitar Jesus, para que quando Jesus chegar, voltar, não nos ache como as virgens loucas, despreparadas, desprevenidas, mas a Bíblia diz para que ele nos ache como as prudentes, preparadas, sóbria, atenta, aguardando a volta de Jesus. Talvez muitas vezes você até é crente, mas você tem se esquecido que Jesus vai voltar, tem vivido uma vida de qualquer maneira. É hora de consertar, crente. É hora de consertar, é hora de endireitar as veredas, é hora de consertar o seu altar, porque Jesus, ele vai voltar. Então prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Imagine só, irmãos, como é que vai ser aqui nessa terra. Imagine só que alvoroço vai ter nessa terra quando Jesus voltar. Esse coronavírus já deixou o mundo em geral em alerta, desesperado. Imagine só a volta de Jesus Cristo, com as pessoas sumindo, desaparecendo. Jesus, ele vai voltar. Prepara-te. Oremos a Deus que nessa manhã, de você que ouvir esse áudio, reenvie esse áudio para alguém, para alguma pessoa da tua família, alguém que está desconcertado, alguém que desviou, que afastou da presença de Deus. Envie esse áudio para que essa pessoa, ouvindo essa palavra, ele possa sentir no coração vontade, desejo de voltar para a presença de Deus. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, a finalidade dessa gravação, a finalidade desse vídeo é que essa pessoa agora que esteja ouvindo esse áudio, esse vídeo, Senhor, possa se consertar, possa aceitar, Senhor, como Salvador da sua alma. Que essa pessoa, meu Pai, possa fazer um concerto com Deus agora, neste momento. Senhor, que essa pessoa possa orar comigo a oração da confissão e possa aceitar o Senhor como Salvador da sua alma, onde ela está aí agora. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa aceitar o Senhor como Salvador da sua alma. Que essa pessoa possa fazer um concerto com Deus agora, com o Senhor agora, Jesus.
que essa pessoa possa se consertar com o Senhor agora e que o nome dela venha ser escrito no livro da vida, para que haja salvação, meu Pai. Não deixa nós sermos como as virgens loucas que traziam as suas vasilhas, suas vidas de qualquer maneira, mas que nós sejamos como a prudente, que nós venhamos ter a nossa vida preparada em nome do Senhor Jesus. Senhor, entra nesta casa agora, repreende este mal, repreende essa enfermidade, repreende, Senhor, essa afronta do inimigo, essa obra maligna, essa obra da inveja, essa obra da macumba, da feitiçaria. Senhor, unge essa casa aí agora com teu sangue. Unge essa casa agora, Senhor, com a tua mão santa, com a tua mão poderosa. Repreende todo o mal, Senhor. Essa família que está desesperada, esse pai e a mãe desesperada por causa do seu filho tem se envolvido em coisa errada, meu Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tem misericórdia, tem de compaixão dessa pessoa doente, desenganada pelos médicos. Os médicos dizem que para ela não tem mais jeito, Senhor. Oh, meu Pai, mas a tua palavra diz que quando acabar os recursos aqui nessa terra, nós temos o Senhor. O Senhor é Deus do impossível, meu Pai. Toma essa pessoa nas tuas mãos. Cobre essa pessoa com teu sangue, essa pessoa desempregada, meu Pai. Esse pai de família, está vendo sua família, Senhor, passando necessidade, e ele procura e não acha emprego, Senhor. Tem misericórdia, abre a porta do emprego para essa pessoa, dá vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, cobre com o sangue do Senhor, dá vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ficar na paz do Senhor, que essas palavras venham ficar gravadas no teu coração e que essa palavra venha crescer em você, que você possa lembrar que você tem uma alma e você vai prestar conta para Deus. Que Deus te abençoe. Pastor Roberto Garcia de Araújo. Nós temos um grupo de oração, irmãos, que nós oramos e as pessoas têm recebido grandes milagres. Temos a sala de oração. Você pode anotar aí o meu número aí de telefone, no Brasil, fora do Brasil, em todos os estados, que vai chegar essa gravação em nome do Senhor Jesus. O código da operadora é 031 986 80 26 22. Pastor Roberto Garcia. O nosso grupo chama Grupo Céus Abertos. E nós estamos orando por vocês, pela sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.